Olá, meu nome é Sofia Araújo, sou estatística da UPE e nesse vídeo irei compartilhar com vocês como produzir tabelas ideais para relatórios e apresentações. No caso, iremos trabalhar com o pacote NIRA, com a função Cable e uma extensão desse pacote chamada Cable Extra. Essas ferramentas possibilitam a geração de tabelas formatadas e personalizadas em diferentes formatos, como para HTML e PDF. Para facilitar o entendimento, irei me ater à apresentação de como a função Cable pode ser utilizada em formato de HTML, utilizando o R Markdown para compilar o relatório. Para quem não sabe, o Markdown é uma linguagem voltada para a formatação de textos gerados no R, da seguinte forma. Primeiramente, acessamos o ambiente do nosso RStudio, vamos em New File, R Markdown. Preenchemos as informações necessárias, como título, data, autor. Selecionamos o formato desejado, no caso o formato desejado foi o de HTML. Damos OK. No caso, como eu já havia criado o meu código, não será necessário. Esse seria o ambiente do meu R Markdown, o qual é compilado. E esse seria meu HTML. Inicialmente, foi realizada a instalação dos pacotes por meio do comando install.packages. Como eu já havia feito a instalação, eu comentei todos esses comandos e apenas requeri os meus pacotes. No caso, os pacotes utilizados foram NIRA, Cable Extra e Tidyverse. Vale salientar que o Tidyverse é necessário ser instalado para a manipulação do banco de dados que iremos utilizar e também porque a função Cable funciona por meio da adição de camadas do comando pipe. Nós iremos trabalhar com o banco de dados Iris, o qual é próprio do R. Voltando ao meu código. Por esse motivo, para acessar esse banco de dados, foi utilizado apenas o comando data. Esse banco de dados foi transformado em DataFrame e armazenado na variável Iris. No meu environment, é possível obter informações sobre esse banco de dados. No caso, ele é formado por 150 observações, ou seja, 150 linhas e 5 variáveis. Clicando aqui, esse seria meu banco de dados. E é possível observá-lo também por meio do pipe e do argumento view. Voltando ao meu código, é possível observar mais informações sobre as variáveis desse banco de dados utilizando o pipe e o glimpse. No caso, temos 4 variáveis numéricas, as quais apresentam informações sobre o comprimento e a largura das sépalas e pétalas, e uma variável categórica com 3 níveis. No caso, seria a coluna espécies. Os níveis seriam setosa, versículo e vigínico. Primeiramente, foi realizada a manipulação do meu banco de dados Iris, agrupando por espécies cada uma das minhas variáveis numéricas. Foi obtido a média e removido os possíveis NAs de cada coluna numérica. Esse seria o output do R, padrão do R. É possível observar que não é uma tabela limpa e não é o formato mais adequado para relatórios e apresentações. Com a função Cable, que nós iremos adentrar mais a fundo nessa função, é possível obter uma formatação muito melhor dessa tabela. Nesse sentido, é fundamental compreender como funciona o NIRA, e para isso, é possível ter um maior entendimento dos argumentos da função Cable por meio do comando, voltando ao meu código, interrogação Cable. Dessa forma, nós acessamos o help do R, clicando nessa alternativa, o qual nos apresenta todos os argumentos dessa função. Além disso, nos apresenta
exemplos de utilização da função cable. Voltando ao nosso código, esse seria um exemplo de código utilizando a função cable. No caso, foram utilizados alguns argumentos para a personalização da minha tabela. No caso, os argumentos utilizados foram format, callnames e caption. Format, esse argumento ele é definido automaticamente na função, de acordo com o formato do documento de origem do NIRA. No caso do R Markdown, o formato pipe é o padrão, e as suas saídas seriam tabelas com colunas separadas por simples barras verticais. Callnames, que é utilizado para alterar o nome das colunas, e caption, para adição de legendas. A função cable, ela também traz argumentos que permitem deixar o texto em negrito, itálico, selecionar um texto. É possível determinar o alinhamento da célula, alterar a fonte, a cor do texto. São muitas possibilidades que permitem uma personalização da minha tabela. No entanto, apesar de todas essas funcionalidades que permitem tabelas mais profissionais, existem algumas lacunas de formatação, que são supridas por meio do pacote Cable Extra, que já foi instalado, já foi requerido. O Cable Extra usa os temas de Bootstrap. Desse modo, a utilização desse pacote em conjunto com a função Cable possibilita ainda mais funcionalidades. Segue os principais argumentos com o tema Bootstrap, para vocês poderem visualizar esses argumentos. Primeiramente, nós realizamos uma outra manipulação no nosso banco de dados Iris, acessando as 5 primeiras linhas e armazenando na variável tabela. Vale salientar que a principal função do pacote Cable Extra seria o Cable Styling, e por meio de seus argumentos, permite estilizar a tabela, alinhando a tabela na página, dimensionando a largura, alterando a fonte, entre outras funcionalidades. Esse seria o Bootstrap padrão do Cable Extra, e essas seriam algumas opções do Bootstrap. Strip, Hover, é possível ver a diferença, de como é o output. Vale salientar que as opções Bootstrap não são mutuamente exclusivas, pois é possível colocar todas juntas em um mesmo código. E esse seria meu output. Aqui alguns argumentos de como deixar a minha tabela mais personalizada, mais formatada. E aqui é um exemplo de código utilizando vários desses argumentos. Nós alteramos a coloração da linha, de algumas linhas específicas. Nós deixamos em negrito, em itálico. Alteramos a cor do texto, com cores diferentes, inclusive. Colocamos o rodapé. Alteramos a fonte do texto. São muitas e muitas funcionalidades. Aqui outro exemplo, alteramos a angulatura do título. O Bootstrap padrão do meu Cable Extra é o Cable Styling, mas como alternativa é possível personalizar utilizando Cable Paper, Cable Classic, Cable Classic 2, Cable Minimal, Cable Material, Cable Material Dark e com as funções Basic e Hover. Aqui seguem alguns exemplos. Cada uma com a sua especificidade de personalização. Finalizamos mais um vídeo do canal. Não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Deixe nos comentários também o que acharam do conteúdo e suas supostas dúvidas. E lembre-se de ativar o sininho para ficar por dentro das atualizações do canal. Até a próxima!